nós que ficaremos aqui, vamos passar agora então à exposição do Evangelho. Irmãos, hoje nós vamos fazer uma pequena pausa na nossa exposição do Evangelho de Marcos, na nossa série de exposições do Evangelho de Marcos. Porque se você não sabe, hoje, exatamente 50 dias após a Páscoa, nós celebramos Pentecostes. Nós celebramos a vinda do Espírito. Então nós vamos fazer uma pequena pausa na nossa série de exposições, e essa é mais uma data que nós estamos incluindo no nosso calendário litúrgico. Não só mais o Advento, não só mais a Páscoa, mas também o Pentecostes, porque o Pentecostes é algo extremamente importante, porque é a doação, a vinda, a descida do Espírito para a igreja, inaugurando assim a era da graça da igreja e do Espírito sobre todos os que creem. Então nós vamos fazer então uma pequena pausa e abram as suas Bíblias comigo então em Atos 2, onde falaremos sobre a vinda do Espírito ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Enquanto você procura na sua Bíblia Atos 2, você deve saber que a história da redenção, a história de Deus construindo um povo para si, acontece por meio de momentos decisivos na história. Pense, por exemplo, na criação, o primeiro de todos os momentos. Sem a criação nós não estaríamos aqui, obviamente, mas pense também na queda dos primeiros seres humanos, em pecado. Pense depois em Deus colocando em ação o seu plano de salvação, de redenção, no chamado de Abraão. Depois, no êxodo do Egito, com poder e sinais inimagináveis. Pense também na conquista da terra prometida, com o povo de Deus adentrando Canaã e tomando posse da promessa de Deus. Pense, depois de muitos anos e pecado contra Deus, do retorno do exílio, Deus cumprindo as suas promessas, retornando o povo do exílio. Pense nos demais acontecimentos chaves do Antigo Testamento, onde a revelação de Deus vai progressivamente acontecendo, onde Deus vai progressivamente se revelando cada vez mais. E acontecimentos chave, então, vão desenvolvendo a história da redenção. Agora pense nos momentos decisivos da encarnação, vida, ministério terreno, morte e ressurreição de Jesus. E na sua ascensão ao céu. Esses são os momentos decisivos da história da redenção. Mas a história da redenção não acaba quando Cristo sobe aos céus e assenta à direita de Deus. Existe ainda um acontecimento importante que inaugura a era do Espírito e que marca a igreja definitivamente. A vinda do Espírito em Pentecostes, para que nós possamos nos tornar povo de Deus. É sobre isso que nós iremos ler nessa manhã. Atos 2, nós leremos do primeiro versículo até o versículo de número 13. E diz assim a palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus
como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Até aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a pregação da palavra de Deus. Amém? O livro de Atos, caso você não saiba, é a maior de todas as aventuras registradas no Novo Testamento. E tudo começa com a promessa de Jesus, da vinda do Espírito, e com a descida do Espírito sobre os discípulos. O que coloca em ação, então, a maior de todas as aventuras, da qual nós ainda hoje fazemos parte, da igreja, do povo de Deus, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Pentecostes é algo significativo para nós hoje também. E a vinda do Espírito Santo em Pentecostes significa que a nossa vida e testemunho cristãos precisam ser dependentes do poder do Espírito. Foi para isso que Deus cumpriu a sua promessa e enviou o seu Espírito para todos os que creem. Esse é o tema dessa mensagem nessa manhã. A vida e o testemunho cristãos precisam ser dependentes do poder do Espírito. Para isso que Deus cumpriu a sua promessa e enviou o seu Espírito para todos os que creem. Irmãos, a gente pode dividir essa passagem que nós lemos agora em 3 partes. Em primeiro lugar, o evento. O som, como de um vento impetuoso, as línguas de fogo, as línguas faladas pelos discípulos. Depois, a explicação, as pessoas ao redor e por que aquilo estava acontecendo. E, por fim, os efeitos desse evento na vida das pessoas. Então, o nosso esboço nessa manhã vai seguir essa ordem. Do sinal, às reações ao sinal. Então, a primeira parte, a grande promessa de Deus se cumpriu. Talvez você se lembre que Jesus havia ordenado aos discípulos que eles ficassem em Jerusalém, que eles esperassem, reunidos, a promessa dele, de que ele enviaria o seu Espírito, para que eles fossem cheios de poder. Se você voltar, talvez uma página na sua Bíblia, você lerá no versículo 8, quando Jesus diz aos seus discípulos: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aqueles irmãos, os primeiros discípulos de Jesus, estavam reunidos, esperando o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Para que, quando eles fossem compartilhar as boas novas de Jesus, o Messias, o Salvador do mundo, eles tivessem poder espiritual para isso. Bom, lá estavam os discípulos, então, reunidos, aguardando o cumprimento da tão esperada promessa. Eles tinham um local onde os aproximadamente 120 discípulos de Jesus que estavam reunidos conseguiam ficar, onde nós costumeiramente chamamos de cenáculo, uma grande sala, um salão de festas ou um salão para receber pessoas que ficava normalmente no segundo andar de uma grande casa. Então eles estavam em Jerusalém, numa casa de alguém com certeza que deveria ter muitas posses. Pense, por exemplo, em José de Arimateia ou em Nicodemos, pessoas com dinheiro, onde então eles poderiam se reunir e esperar a promessa do Messias. E a Escritura diz que 10 dias depois da ascensão de Jesus, vocês devem se lembrar, Jesus ficou com os discípulos 40 dias, ensinando eles a respeito do reino de Deus, instruindo eles, encorajando eles e dando provas incontestáveis de que estava vivo e havia ressuscitado e que agora ele era Senhor sobre tudo e sobre todos, porque ele havia recebido de Deus toda a autoridade nos céus e na terra. E os havia então comissionado a ir e pregar o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Mas antes, eles deveriam esperar. Antes eles deveriam esperar por algo, porque eles não iriam na sua própria força, no seu próprio entendimento. Então, 10 dias depois de Jesus subir aos céus diante dos olhos deles, eles estavam reunidos. E era o dia de Pentecostes. Pentecostes é uma palavra grega que significa
50º. 50º dia. Ou seja, o dia de número 50 depois do sábado de Páscoa. E Pentecostes, junto com a Páscoa e com a festa das cabanas, fazia parte das 3 grandes festas de peregrinação do antigo Israel. A Páscoa ela acontecia na primavera, durante a colheita da cevada. A festa das semanas, como Pentecostes é chamado no Antigo Testamento, de acordo com Levítico 23 e outras passagens em Deuteronômio, ela acontecia no verão, no auge da colheita do trigo. E a festa dos tabernáculos, ou das cabanas, acontecia no outono, durante a colheita final. E os judeus, eles deveriam ir a Jerusalém em pelo menos uma dessas 3 festividades. Os judeus mais fiéis e ortodoxos, eles iam 3 vezes ao ano ao templo, na Páscoa, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Mas aqueles que não tinham essas condições, aqueles que não eram tão, assim, ortodoxos, religiosos, eles iam uma vez pelo menos. E, obviamente, eles iam no verão. Então, eles iam na festa das semanas, ou na festa de Pentecostes. O Pentecostes, relatado aqui em Atos 2, aconteceu como hoje, quase 2000 anos depois, em um domingo. No primeiro dia da semana, no 50º dia depois da Páscoa dos judeus, no sábado. E os discípulos, eles estavam, então, reunidos, esperando ansiosamente o cumprimento da promessa do Senhor e toda a expectativa do Antigo Testamento. Irmãos, da mesma forma que Jesus ele cumpre a Páscoa ao morrer como o Cordeiro de Deus e ressignifica a Páscoa, transformando ela em uma refeição em celebração, a nova aliança no seu sangue, agora Jesus também está transformando a festa de Pentecostes no recebimento do dom do Espírito. Alguns estudiosos, eles associam o Pentecostes com a outorga da lei no Monte Sinai. Quando Israel saiu do Egito e foi orientado a ir ao monte de Deus, ao Monte Sinai, e lá permaneceu, alguns estudiosos dizem que no 50º dia foi quando Moisés recebeu a lei, as tábuas da lei, e a promulgou ao povo. Agora, meus irmãos, Jesus, no 50º dia em Pentecostes, está fazendo algo ainda mais significativo do que a outorga da lei. Ele está trazendo, de fato e de verdade, a lei das tábuas para as tábuas do nosso coração, ao coração das pessoas, em cumprimento às expectativas do Antigo Testamento, de uma nova aliança, onde a lei de Deus estaria na mente e no coração das pessoas, onde todos, não apenas alguns, seriam revestidos de poder para andar com Deus, mediante o perdão de pecados disponível em Jesus. Com certeza, os discípulos, reunidos no cenáculo naquela manhã, estavam esperando algo grande, esperando o cumprimento da promessa e da expectativa do Antigo Testamento. Mas eles não estavam esperando por aquilo que aconteceu com eles naquele dia. Eles esperavam o derramamento do Espírito, mas não como de fato aconteceu. Lucas nos diz que enquanto os discípulos estavam assentados, talvez em oração, ou talvez numa refeição, porque eram apenas 9 horas da manhã, eles estavam ali, depois de ter feito o jejum, quem sabe conversando, ou em oração, ou quem sabe planejando como fariam as coisas daqui para frente. Repentinamente, Lucas nos diz, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Cerca de 120 pessoas reunidas ali. Labaredas de fogo na cabeça de cada um deles. Um som de um vento estrondoso invadindo a casa. E Lucas diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos, não só os apóstolos, não só os mais próximos de Jesus, mas todos, homens e mulheres que ali estavam, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. De todas as coisas que os discípulos imaginavam que pudesse acontecer,
essa, com certeza, não era a que eles estavam imaginando. Ou não estava no número 1 da lista deles. Um som de um vento impetuoso, labaredas ou línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. E então, tomados pelo poder de Deus, falando em línguas que desconheciam. Mas a pergunta para nós é, por que essas coisas? Por que um forte som, como de um vento impetuoso, invadindo a casa? Por que línguas ou labaredas de fogo sobre a cabeça de cada um dos 120 ali presentes? Se você conhece a sua Bíblia, talvez você se lembre de Elias no Monte Horebe, em 1 Reis 19, onde ele está desafiando os profetas de Baal e faz um desafio para que eles sacrificassem a Baal e ele sacrificaria a Deus, e que o Deus verdadeiro faria descer fogo do céu e consumiria o sacrifício. E os profetas de Baal ficam lá o dia inteiro, chamando o seu Deus, se mutilando, e nada acontece, e Elias, o profeta, tirando o sarro deles. Talvez ele esteja dormindo, talvez ele tenha ido ao banheiro, quem sabe você não clama mais alto, vou dar mais um tempo para vocês. E nada acontece. Então Elias vai lá, encharca todo o sacrifício, enche de água, faz uma redoma ao redor do sacrifício, enche de água, e clama a Deus, e Deus envia fogo do céu e consome todo o sacrifício, mesmo completamente encharcado. Fogo do céu. Mas, quem sabe você se lembre de Elias em outro lugar? Elias, no Monte Horebe, ou no Monte Sinai, depois de caminhar 40 dias e 40 noites. E ele está magoado, cheio de ansiedade, e vem uma tempestade, e vem fogo, e Deus não está presente, mas Deus aparece em uma brisa suave diante de Elias. Talvez, se você conhece a sua Bíblia, você se lembre de Ezequiel 1, onde um vento tempestuoso trazia a presença da glória divina. E os querubins, os serafins, e então o profeta teve toda a visão da glória de Deus vindo. Mas talvez se você não se lembrou de nenhuma dessas passagens, com certeza deve ter vindo à sua mente Ezequiel 37. E o vale de ossos secos, onde Deus ordena o quê? Que o profeta profetize, para que aqueles ossos mortos venham à vida. E qual é a ordem de Deus para o profeta profetizar? Venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre os mortos para que vivam. Então, no Antigo Testamento, vento representava o Espírito. Os judeus, eles sabiam que na Escritura do Antigo Testamento, o vento representava o quê? A presença dinâmica e vivificante de Deus, que traz vida, que renova todas as coisas, que traz poder. Por isso o Espírito Santo em Pentecostes veio como o som de um vento impetuoso, para demonstrar que o que estava acontecendo era algo sobrenatural, era o poder de Deus em ação, era finalmente a presença dinâmica e vivificante de Deus sendo enviada para habitar com o seu povo para sempre. Então o vento representava a presença dinâmica e vivificante de Deus. Mas e as línguas de fogo que pousaram sobre cada um dos discípulos? Talvez, pensando em fogo, depois de Elias e o fogo vindo dos céus e consumindo o sacrifício, você se lembre de Êxodo 3, quem sabe? Onde Moisés está lá cuidando dos seus afazeres e ele vê uma cena incrível. Uma sarça, um arbusto comum no deserto, em chamas, mas que não se consumiam. E o que aconteceu? Quando ele se aproxima da sarça, Moisés ouve a voz de Deus dizendo para que ele não se aproximasse. Porque o lugar onde ele estava era a terra santa, que ele deveria tirar as sandálias dos seus pés. O fogo consumidor de Deus e o fogo da santa presença de Deus. Ou quem sabe você se lembre, ainda em Êxodo, das colunas de fogo à noite que guardavam o povo no deserto, na sua peregrinação. Ou quem sabe de Êxodo 24, quando o povo está diante do Monte Sinai, na entrega da lei, e então, quando a glória do Senhor pousa sobre o Monte Sinai, fogo
consumidor que surge no meio deles e ninguém ousava se aproximar por causa daquele fogo consumidor. Os judeus, eles sabiam que o fogo representava a presença santa e poderosa de Deus. Vejam, vento representando a presença dinâmica e vivificante de Deus, e fogo representando a presença santa e poderosa de Deus. Por isso o Espírito veio sobre os discípulos em Pentecostes como línguas de fogo, para testificar que a presença de Deus, santa e poderosa, estaria agora, para sempre, com eles. Por isso, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Porque ali, em Pentecostes, estava se cumprindo a promessa de Deus. Toda a esperança dos judeus de uma nova era do Espírito estava agora se cumprindo. O Espírito estava sendo doado, descendo de uma vez para sempre. E esse acontecimento maravilhoso e surpreendente estava inaugurando, então, a era do Espírito Santo e da igreja, do povo de Deus. Não mais agora um povo étnico, mas um povo construído pelo sangue de Jesus e por meio da fé. A nova era da igreja havia começado. Aqui, meus irmãos, nós temos o início da igreja, com a vinda do Espírito Santo, com o poder de Deus revestindo cada um daqueles 120 discípulos que estavam lá. Deus agora, então, estaria para sempre com o seu povo, não somente no templo, ali em Jerusalém, não somente em algumas categorias especiais de pessoas, profetas, sacerdotes e reis, mas dentro de todos eles, habitando com poder, com a sua presença santificadora e poderosa, com a sua presença dinâmica e vivificante. É isso o que Pentecostes significa. O nascimento da igreja, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E a partir de agora, então, todos os crentes em Deus recebem o dom do Espírito, sem exceção, por meio de Jesus. Não somente uma classe especial de pessoas, mas todas, sem exceção. Se você crer, o mesmo Espírito e os mesmos dons espirituais estão disponíveis para você hoje também. Essa é a nossa relação com Pentecostes. Nós também, se cremos, recebemos o Espírito. Nós também, se cremos, recebemos a presença dinâmica e vivificante de Deus. Nós também, se cremos, recebemos a presença poderosa e santificadora de Deus. Nós também podemos ter o Espírito de Deus habitando em nós. Porque a promessa para nós, para nossos filhos e para todos quantos o Senhor chamar. Portanto, se você é crente e está aqui nessa manhã, a pergunta é: você tem experimentado a presença santa e poderosa de Deus na sua vida? Você tem experimentado a presença dinâmica e vivificante de Deus na sua vida? Ou como um bom moderno e racionalista dos tempos que nós vivemos, não acredita nessas coisas espirituais e zomba delas? Qual é a sua reação ao Pentecostes? A vinda do Espírito? Indiferença? Aconteceu há tanto tempo? Medo das coisas que você não pode controlar? Rejeição? Pensando que era apenas um evento e acabou? Qual é a sua reação? Deus está nos chamando a, cheios de fé, para participarmos da ação poderosa dele no mundo que iniciou em Pentecostes. Para participarmos da sua vida no seu Espírito. Deus está nos chamando a sermos cheios do Espírito Santo, para experimentarmos o seu poder e vivermos em novidade de vida. Vencemos o pecado, o diabo e o mundo, à semelhança de Jesus. Bom, isso me leva à segunda parte dessa cena que nós vemos. A explicação desse evento. A segunda parte, revestidos de poder do alto para viver em novidade de vida e testemunhar. O que estava acontecendo em Pentecostes não foi por causa da liderança dos apóstolos, não foi porque eles tinham recursos e estavam num lugar grande, não foi por nada que eles pudessem produzir. Era uma obra sobrenatural e soberana de Deus.
Pentecostes, meus irmãos, é o acontecimento que inaugura a fase cristã do povo de Deus. A igreja é um evento único na história da redenção e serve como marco inaugural de uma nova era, a era do Espírito. Por isso o Espírito vem com vento e fogo, que são os símbolos da presença de Deus. Por isso também Lucas diz que todos ficaram cheios do Espírito. Lucas está sendo enfático aqui, todos ficaram cheios do Espírito. O Espírito veio sobre cada um deles. De modo diferente do passado, agora Deus estava se manifestando não mais de modo pontual e específico, mas estava sobre todos os que creem em Jesus. Lucas, ele nos relata que todos os discípulos receberam o Espírito e começaram a falar em outras línguas a respeito das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus, do poder de Deus. A experiência, como um som de um vento impetuoso e de línguas de fogo sobre cada um deles, tinha sido tão significativa, tão poderosa, e o evento tão poderoso e significativo também, que os discípulos cheios de Deus, cheios do Espírito, não se contiveram e não ficaram só no cenáculo. E nós sabemos isso porque outras pessoas se achegaram a eles e começaram a experimentar e a ouvir e a ver a ação de Deus. Meus irmãos, como crentes em Jesus, como pessoas que acreditam que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, como a Escritura nos diz, como pessoas que creem que o Espírito está disponível para nós hoje também, nós sabemos que todos os dons do Espírito estão disponíveis para nós hoje. E o dom de línguas também não é uma exceção. Mas a minha mensagem aqui, o que eu quero enfatizar aqui, não é o dom de línguas, mas é o poder de Deus. Talvez em um outro momento nós possamos falar sobre o dom de línguas e o seu significado e como nós cremos e praticamos aqui na igreja. Mas eu quero que vocês percebam que aqueles irmãos, homens e mulheres, cheios do Espírito, não se contiveram e saíram para fora do cenáculo. Então as pessoas, com certeza já atraídas pelo som estrondoroso, como de um vento impetuoso, com certeza pelo clarão de 120 labaredas ou línguas de fogo pousando sobre a cabeça daquelas pessoas, foram atraídas para aquele lugar. Mas mais também ao começarem a ouvir aqueles homens e mulheres simples da Galileia, todos falando diversos idiomas, dos mais distantes do Império Romano também. As pessoas que estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes foram atraídas por aquele som, como de um vento impetuoso. Foram atraídas pelas labaredas de fogo e foram atraídas pelas línguas que os discípulos estavam falando ao adorarem a Deus, falando das maravilhas de Deus em idiomas que os discípulos não conheciam, mas que eram conhecidos daqueles que os ouviam falar. As pessoas que se aproximavam estavam atônitas e perplexas nos dias Lucas. Elas estavam ouvindo aquelas pessoas simples da Galileia, sem instrução alguma, falando no seu idioma materno. E havia ali, meus irmãos, pessoas de todas as partes do mundo antigo. E todos estavam ouvindo a respeito de Deus no seu próprio idioma materno. Aquilo era algo assombroso para aquelas pessoas. No mundo antigo, basicamente todo mundo falava grego, porque era o inglês de hoje. Todo mundo arranhava ali um pouquinho de grego e sabia um pouco de grego. O latim também já estava se tornando quase uma norma, porque o Império Romano havia se expandido de tal forma, e a língua dos romanos era o latim. Mas cada nação tinha o seu dialeto. Cada nação tinha a sua própria língua e dialetos dentro dessa nação. E aqueles homens e mulheres que se aproximaram não estavam ouvindo apenas grego, apenas hebraico, aramaico, latim. Eles estavam ouvindo inúmeras línguas das mais diversas nações que ali estavam. O que acontece é que aquelas pessoas que estavam ali não eram PhDs, não tinham estudado 15 anos linguística, não tinham feito cursos avançados de muitos idiomas, não eram poliglotas. Eram pessoas simples, de uma zona rural, da periferia do mundo. Isso chamou a atenção daquelas pessoas. E a pergunta que fica no ar é: por que Jesus encheu os discípulos do Espírito Santo?
E por que eles começaram a falar as línguas daquelas pessoas? A resposta simples e direta é: para que, ao proclamar o Evangelho por todo o mundo, como Jesus havia ordenado eles a fazer, eles saibam, meus irmãos, que a cada momento, a cada dia, em todos os instantes, eles podem contar com a presença capacitadora de Deus dentro deles. E ali estava acontecendo um milagre. Eles não sabiam aqueles idiomas. Eles estavam falando a respeito das maravilhas de Deus nos idiomas daquelas pessoas. Jesus queria que aqueles discípulos fossem suas testemunhas. Que eles fossem ao mundo e fizessem discípulos. Proclamassem o Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito. E reunissem esses discípulos em igrejas para que adorassem o Senhor Deus e obedecessem aos seus mandamentos. Agora e na eternidade, para a glória de Deus. É por isso que eles começam falando das maravilhas de Deus para aquele monte de pessoas em idiomas diversos. Eles não vão lá fazer um curso de missionários, eles não vão lá aprender 3 ou 4 idiomas. Não, Deus os capacita com poder para iniciar a sua obra de testificar de Jesus. Mas o que significa ser testemunha de Jesus? Bom, todos nós sabemos que 2 mais 2 é igual a 4. Talvez eles possam mudar isso na escola daqui a alguns anos. Mas todos nós sabemos que 2 mais 2 é igual a 4. Só que ninguém, ao proclamar essa verdade, essa é uma verdade básica da matemática, ninguém se considera testemunha dessa verdade. Eu sou um testemunha da verdade matemática, de que 2 mais 2 é 4. Não. Essa verdade ela não é transmitida por testemunhas, mas por professores. Pessoas que ensinam, que têm paciência e explicam a verdade por detrás dessa fórmula matemática. Contudo, quando nós precisamos estabelecer fatos, falar a respeito de acontecimentos, da verdade de algo, nós não chamamos professores, nós chamamos testemunhas. Em um tribunal, por exemplo, quando se precisa testificar de algo, não se chama um professor. Em alguns casos, sim, porque envolve algo que ele vai explicar para deixar claro o fato, mas se chama uma testemunha, que vai dizer isso e aquilo aconteceram dessa maneira. Isso e aquilo são dessa maneira, eu vi com os meus próprios olhos. Isso é importante, meus irmãos, porque a mensagem do Evangelho, por mais que envolva uma série de doutrinas, não diz respeito a uma série de doutrinas. Então, nem todos nós precisamos ser professores para ensinar as doutrinas do Evangelho. Mas as verdades do Evangelho dizem respeito a uma série de acontecimentos bíblicos. A encarnação de Jesus, a sua vida em perfeita obediência, a sua morte sacrificial, o seu sepultamento, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus e agora a descida do Espírito Santo. Então, você, para testemunhar de Cristo, não precisa dominar toda a Escritura, ter um vasto conhecimento bíblico, nem saber todas as respostas para todas as perguntas que as pessoas terão. Você precisa apenas testemunhar os acontecimentos e as promessas do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia do que Deus fez, está fazendo e fará em Jesus Cristo. O Evangelho é uma notícia. As boas notícias da encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus. E o que elas significam para os seres humanos. E como toda notícia, os que a transmitem são testemunhas dela. É isso o que Deus, ao enviar o Espírito, está capacitando os discípulos a fazerem. É para isso que Ele nos concede poder no seu Espírito, para que sejamos suas testemunhas. Você já parou para pensar que é por causa do Espírito que nós temos fé? Que é pelo Espírito que podemos viver com esperança, até mesmo em meio às adversidades da nossa vida? Que é pelo poder do Espírito que sabemos que somos filhos e filhas de Deus, mesmo quando as coisas não vão bem para nós? É pelo Espírito que Deus testifica o seu amor para conosco e confiamos nele. Mas, meus irmãos, esse poder, essa dádiva, esse dom, esse enchimento, não foi dado apenas para que possamos desfrutar a nossa vida e termos comunhão com Deus. Foi dado também com o propósito de sermos testemunhas de Jesus e da sua obra de salvação. Dessa forma, o mesmo Espírito que encheu os discípulos no Pentecostes é o mesmo Espírito
que enche a nossa vida hoje também e nos capacita a viver em santidade, em novidade de vida e a proclamar o Evangelho, sendo testemunha de Jesus na nossa própria vida. John Stott, um bispo anglicano do século passado, disse muito bem a respeito dessa verdade quando ele diz o seguinte: assim como um corpo, abre aspas, assim como um corpo sem o Espírito é somente um cadáver, a igreja sem o Espírito Santo está morta. Fecha aspas. Irmãos, nós não podemos fazer coisa alguma como igreja sem o poder do Espírito em nós. Nós não podemos fazer coisa alguma como crentes sem o poder do Espírito em nós. Precisamos do poder do alto para sermos completamente revestidos e proclamar o Evangelho e viver em santidade e novidade de vida. É isso o que Pentecostes significa. Esse dia finalmente chegou. Não estamos mais sozinhos, não dependemos mais do nosso poder, das nossas forças, porque elas são insuficientes. Nós temos Deus e o seu poder nos enchendo para vivermos em novidade de vida, em santidade e como suas testemunhas nesse mundo quebrado e caído por causa do pecado. Bom, para encerrar, vamos falar agora dos efeitos, das reações ao enchimento dos discípulos com o Espírito. Então, terceira parte. O que isso tudo quer dizer? Eu ecoo aqui a pergunta das pessoas lá. O que será que isso quer dizer? No versículo 12. Por que os discípulos foram cheios do Espírito? A resposta é como vimos, para ser testemunhas de Jesus. E porque também somos cheios do Espírito, podemos compartilhar o Evangelho de Jesus. Porque fomos cheios do Espírito, daquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos, podemos compartilhar o Evangelho de Jesus. Não precisamos ter medo de sermos testemunhas de Jesus e de compartilhar as boas novas de Jesus. Seja aonde for, aonde Ele nos colocar. Não precisamos ter medo de compartilhar como Cristo transformou nossa vida. Não precisamos ter medo de compartilhar o poder de Deus agindo em nós e nos fazendo vencer as adversidades e o pecado. Não precisamos ter medo de falar para as pessoas, em momentos de crise, de angústia, que o que elas realmente precisam é Jesus. Você não precisa saber todas as respostas. Não precisa ter todo o conhecimento. Não precisa se preocupar com o que as pessoas vão pensar. Vão rotular você de louco, de fanático. Você tem poder do Espírito para testemunhar o Evangelho de Jesus. Ele está com você por meio do seu Espírito. E a nossa missão qual é? Sermos testemunhas, é proclamarmos, e nós só vamos cumprir essa missão quando nós sairmos da nossa zona de conforto, quando nós abandonarmos a nossa zona de conforto e revestidos do poder do Espírito, compartilharmos as boas novas com as pessoas ao nosso redor, sejam familiares, sejam amigos, sejam colegas de trabalho, sejam colegas de estudos. E Pedro é o exemplo perfeito disso. Vocês se lembram de Pedro? Todo impetuoso, cheio de vontade própria, mas na primeira adversidade era o primeiro a cair. E negou Jesus e fugiu, mas Pedro foi restaurado. E agora Pedro foi cheio do Espírito Santo. Ele se torna um novo homem agora, cheio do Espírito Santo. Então, quando as pessoas começam a se perguntar o que significava aquilo, e quando as pessoas começam a zombar que aquelas pessoas estão bêbadas, quem se levanta? Pedro, um novo homem, cheio do Espírito. Ele não foi o primeiro a correr dessa vez. Ele não foi o primeiro a ficar envergonhado. Mas ele se levanta e responde à pergunta deles sobre o que significa tudo aquilo. E explica o que está acontecendo. Cheio do Espírito Santo, Pedro, o que ele faz? Ele proclama o Evangelho a todos os ouvintes, anunciando o que Jesus fez em favor deles. Dizendo que eles estavam agora, nos últimos tempos, no tempo da promessa cumprida, que aquilo que Deus prometeu por meio dos profetas finalmente havia sido cumprido, e o que eles estavam vendo e experimentando era o cumprimento da promessa de Deus diante dos olhos de todos. Então ele deixa claro que os únicos que podem experimentar aquele poder e o enchimento do Espírito Santo são aqueles que invocam o nome do Senhor. É isso que ele diz quando ele cita Joel, especialmente em Atos 2, 21. Pedro, então,
ele chama as pessoas ao arrependimento. Pedro, cheio de ousadia e de coragem, fala a respeito de Jesus e chama as pessoas ao arrependimento. Esse dom de Deus que nos faz nos arrependermos do nosso estilo de vida pecaminoso e nos transforma para vivermos em novidade de vida, com novas afeições e novos desejos, por Deus e pela sua palavra. E ele não só chama as pessoas a se arrependerem, mas também a serem batizadas, a confiar no Senhor e na sua obra e a se identificar com Ele. Percebam como Pedro, por ser cheio do Espírito, foi completamente transformado. E ele só pôde fazer isso porque ele foi cheio do Espírito em Pentecostes. Foi a vinda do Espírito também que capacitou a igreja a viver de modo a testemunhar de Cristo. Não só os apóstolos, não só Pedro, mas todos. Foi a vinda do Espírito que capacitou as pessoas a perseverar, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à morte, e a viver de modo completamente diferente. Foi o enchimento do Espírito que capacitou aquelas pessoas a serem generosas e a doar abundantemente para o avanço do Evangelho, abrindo mão das suas propriedades. Foi o enchimento do Espírito que fez com que pessoas tão diferentes, das diversas regiões do mundo, tivessem unidade e comunhão. Foi o enchimento do Espírito que fez com que eles experimentassem o poder de Deus e vissem muitos e muitos sinais e prodígios. E quanto a mim e a você? O que nós faremos com Pentecostes e o derramamento do Espírito? Qual é a nossa resposta à graça de Deus no Evangelho, o derramamento do Espírito em Pentecostes? Vamos crer e clamar para que nós também sejamos cheios do Espírito e para que nós também sejamos transformados como Pedro e possamos viver em novidade de vida, cheios de dons espirituais, servindo ao Senhor, parte da sua família. Ou vamos ser incrédulos e zombar? Zombar das coisas espirituais. Meus irmãos, essa semana nós completamos 5 anos de igreja Graça Soberana de Rio Grande. E veio a calhar que hoje nós celebramos o Pentecostes cristão, a vinda do Espírito Santo para a igreja. Nós precisamos ser lembrados de que o mesmo Espírito que encheu os discípulos no Pentecostes é o mesmo Espírito que enche a nossa vida também e nos capacita a viver o Evangelho e a proclamar o Evangelho como testemunhas de Jesus. Essa igreja só existe por causa da obra de redenção de Cristo na cruz e pelo cumprimento da promessa dele de enviar o seu Espírito para habitar com o seu povo. Essa igreja é um dom de Deus para nós. Precisamos enxergar isso pela fé. Com os olhos da fé temos que ter discernimento e entender essa igreja é um dom de Deus para nós. Então nós temos que valorizar o que Deus faz na nossa vida. Não simplesmente sermos pessoas que relegam as coisas espirituais à terceira ou quarta opção, mas pessoas que se importam com o que Deus está fazendo e que querem estar onde Deus está fazendo a sua obra, que querem ser testemunhas de Deus, experimentar o poder de Deus e o enchimento do poder de Deus por meio do Espírito. Precisamos então, meus irmãos, cheios do Espírito Santo, viver de modo que as Escrituras nos orientam, do modo que elas nos dizem que devemos viver em comunhão, em unidade. Não abandonar a comunhão, não abandonar o culto, não pensar apenas mais um culto, domingo que vem eu tenho outro. A palavra de Deus diz, olha, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não façam como no dia da tentação no deserto, mas ouçam a voz de Deus. Hoje, nós não sabemos o dia de amanhã. Irmãos, cada reunião, cada culto é um dom, é uma dádiva de Deus. Nós recebemos poder do Espírito, nós ouvimos o Evangelho, nós somos lembrados da morte de Cristo e da sua ressurreição em nosso favor. Nós servimos outras pessoas, nós somos servidos, nós crescemos e avançamos. Não relegue as coisas espirituais para coisas de terceira ou quarta importância, mas se torne cada vez mais cheio do Espírito e capacitado para a obra de Deus na sua vida, para servir, para vir à igreja com alegria, para servir as pessoas. Porque cheio do Espírito Santo, e somente cheio do Espírito Santo, é que você é capaz de viver em santidade e novidade de vida.
Cheio do Espírito Santo, você é capaz de aconselhar e instruir outras pessoas, para que elas também sejam cheias do Espírito. Cheios do Espírito Santo, nós recebemos dons de Deus e falamos as maravilhas de Deus, enquanto experimentamos o poder dele, domingo após domingo, semana após semana, que se manifesta no nosso meio. E isso atrai as pessoas e deixa as pessoas perplexas e nos fornece então a oportunidade de testemunharmos quando vivemos de modo digno do Evangelho, quando vivemos como igreja de fato, quando compartilhamos a vida, as aflições, quando choramos com aqueles que choram, quando nos alegramos com aqueles que se alegram, quando celebramos a vida, a morte e a ressurreição de Cristo em nosso favor. Nós atraímos as pessoas e testemunhamos a elas então, e as chamamos ao arrependimento e à fé. Deus nos dá a oportunidade de fazer a obra dele na igreja local, para a glória dele e para o bem do povo de Deus. Por isso, não ignore a igreja. Não ignore o enchimento do Espírito de Deus, o povo de Deus que Ele está construindo ainda hoje. A igreja. É por isso, meus irmãos, é para isso que Deus quer encher você do seu Espírito. Para desfrutar da vida com Ele, mas também para testemunhar do poder de Jesus na sua vida para outras pessoas. Não podemos fazer coisa alguma como igreja sem o poder do Espírito de Deus. Precisamos do poder do alto, meus irmãos, para sermos revestidos completamente e proclamar o Evangelho genuinamente. Que Pentecostes seja a nossa realidade. Que o enchimento do Espírito seja algo real na nossa vida. E que possamos viver de modo a agradar a Deus e a testemunhar dele. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu